Olá! Então, hoje eu trago aqui um tema muito interessante e também uma pergunta que sempre estão me fazendo no WhatsApp ou aqui pelo privado e que eu sempre estou respondendo através de texto. Então, eu resolvi hoje gravar esse vídeo para falar um pouquinho a respeito disso. Eu vou falar hoje sobre barras de Access, ou a gente pode chamar no modo brasileiro, barras de acesso. Então, algumas pessoas têm me chamado e perguntando o que é essa técnica, ou algumas pessoas têm lido na internet, mas não têm entendido muito bem. É porque, assim, barras, Theta Healing, Reiki, ou qualquer outra técnica energética, a gente só sabe quando a gente passa. É o que eu falo sempre, mesmo se eu estiver em sala de aula, ou diante dos meus clientes em atendimento, eu sempre digo o seguinte: técnica energética não tem como explicar, a gente tenta explicar, a gente tenta trazer informações para causar uma sensação, mas eu acredito que fica até meio que vendedor, né? Parece que a gente está tentando vender a técnica. Então, assim, quando a gente fala de barras, de reiki, de Theta Healing, não tem jeito. O que eu sugiro faça uma sessão para você sentir. Só sabe o que é receber reiki quem já recebeu reiki, né? E para cada pessoa isso é totalmente diferente. Mas vamos lá, o vídeo hoje é para falar de barras de Access, né? As barras de Access eu vou falar como a minha experiência, né, com barras. Na verdade eu não conhecia barras até 3 anos atrás, mais ou menos. E aí uma vez eu não falava em público. Eu era uma pessoa que eu tinha super vergonha de me expor. Na escola nossa gente, tomei muita nota baixa, assim, porque eu não fazia trabalhos que eram de apresentação, né? Fui fazer terapia, a primeira vez que eu fui fazer terapia foi para falar sobre falar em público, porque eu queria muito entrar na faculdade e eu tinha já, minha preocupação já era, minha maior tensão era como falar em público, porque na faculdade eu não ia ter para onde correr, né? E aí eu fui, mas claro, fiz a minha terapia, fui fazer a faculdade de comunicação que eu queria, me formei, tudo certinho, mas falar em público sempre foi uma dificuldade. No dia da minha apresentação de TCC foi uma dificuldade. Então, assim, eu tremia muito, eu gaguejava, eu ficava sem voz, sem ar, nossa, era horrível, né? Só quem sabe que tem realmente algum tipo de fobia ou algo assim, sabe do que eu tô falando. E aí uma vez eu estava, né, muitas pessoas me chamavam para dar curso, eu sempre, independente da área que eu atuava, então assim, como publicitária eu sempre tinha colegas, parceiros que estavam buscando. Quando eu tive empresa era um desafio para mim, porque às vezes eu tinha que estar, né, em eventos, eu tinha que falar, eu tinha que estar fazendo um relacionamento com pessoas, e isso para mim sempre foi muito difícil, embora eu sempre tive uma boa comunicação com as pessoas mais próximas. Mas quando falava em falar para multidões, isso realmente me deixava muito tensa, e muitas vezes eu negava compromissos que eu sabia que poderiam acrescentar à minha vida profissional por conta desse medo, né? Era um medo muito forte. E aí um certo dia, uma amiga chegou para mim e me disse assim: Larissa, eu gostaria muito de correr barras, e você? Mas eu ia correr barras, gente, não para eu falar em público, né? Eu estava em outra questão da minha vida, eu estava com algumas questões pessoais, e ela disse assim: eu acho que seria interessante eu correr barras em você para você ver como é essa técnica. E como eu sempre fui muito aberta às coisas novas, eu nunca fui de não, isso ou não, eu disse: nossa, né? Vamos lá, vamos correr essas barras. E ela fez 2 sessões comigo. Na verdade, ela fez uma segunda porque eu pedi, porque eu senti tão bem que eu disse: não, eu quero uma segunda sessão. Ela não é daqui, ela é de São Paulo. E aí, meio que a gente não deu continuidade. Mas diante da segunda terapia que eu fiz com ela, de barras, eu disse: eu quero fazer, né? Eu quero ser terapeuta dessas, sem mesmo nem sentir, assim, eu falo a minha experiência. Eu não senti nada de imediato quando eu fiz a sessão de barras, a não ser um bem-estar. Eu senti que a minha mente, assim, expandiu, mas eu não conseguia saber pra onde ainda, não era tangível. Porque quando a gente faz uma sessão de alguma coisa, a gente é algo tangível, né? Mas eu senti que eu estava muito diferente, assim, algo estava diferente, mas eu não conseguia tangibilizar o que era. Eu me sentia muito bem, era isso. E aí, quando foi uma vez, eu tava aqui em casa, isso já tinha mais de 6 meses, essa amiga chegou pra mim e fez: então, eu quero que você dê um curso em São Paulo, lá no espaço que eu trabalho, e aí? E na hora eu parei assim, e foi muito confortável, que parou, assim, pra mim a sensação foi: uau, eu vou dar esse curso.
Gente, eu me preparei no curso, fiz o curso, e quando eu cheguei na sala de aula que eu vi as pessoas lá, que eu não senti o mal-estar que eu sentia, claro que a gente tem um friozinho, uma emoção, né? Mas eu estava muito conectada com aquele momento. E na hora que eu me vi lá, falando em público, que eu dei uma aula, o dia inteiro de aula, sem nem me sentir nada de incômodo, foi a hora que eu entendi o que a barra de Access tinha feito. Então, as barras de Access, na verdade, é uma técnica onde, através de 32 pontos acionados na nossa cabeça, ela muda ponto de vistas. Essa técnica, ela foi canalizada por Gary Douglas, né? Eu sempre esqueço o nome, como eu estudo várias técnicas, às vezes eu esqueço os nomes de quem canalizou. Mas é isso mesmo. E aí o Gary, na verdade, chegou um momento da vida dele que ele percebeu que não tinha mais sentido a vida dele, né? Como se tivesse perdido o sentido. E aí ele percebeu, né, rapidamente, assim, resumindo, claro, ele fez uma pergunta ao universo: o que ele podia ser, ter, fazer para ter uma vida feliz, algo nesse tipo. E logo depois, né, dias depois, um momento depois, ele teve uma resposta sobre aquilo. Então, nas barras de Access, a gente entende que a gente precisa estar na pergunta, porque as perguntas empoderam. Então, assim, quais escolhas que nós estamos fazendo hoje para ter o dia ou a vida que nós desejamos? O que mais é possível? Como posso ter mais disso quando algo nos agrada? Né? O que é possível? O que mais é possível que eu não estou conseguindo visualizar? Então, pensa no objetivo de vida que você quer, numa coisa que você quer muito e pergunta, sem respostas. Não precisa das respostas. O universo se encarrega de mandar as respostas. Mas o quanto é possível fazer as escolhas que nós podemos fazer no dia de hoje? O que está nos impedindo, né, para a gente criar a realidade que a gente tanto deseja? Então, quando a gente faz barras, a gente vai trabalhar em pontos de vista, né, que nós criamos ao longo da vida, que nos limitam e que a gente deixa de ver novas possibilidades. Embora do exemplo comum de barras de Access é que a nossa cabeça, ela é, na verdade, uma CPU onde a gente pode deletar todos os arquivos depois de uma sessão de barras, eu costumo dizer de uma outra forma. Essa foi a forma que eu encontrei, tá? Não desmerecendo uma outra, mas é como eu costumo dizer para os meus clientes, que é o seguinte: olha a nossa mente como um grande estande de livros. E vamos dizer que a gente gosta muito de fazer bolo, né? Só que a nossa estante tem lá falando sobre negócios, sobre arquitetura, sobre outros livros que não tem nada a ver com fazer bolo. Então é como se as barras de Access olhassem para a nossa mente e dissessem assim: vamos tirar os livros de arquitetura para que você possa colocar novos livros dentro do que você precisa. Então eu não preciso saber qual é o problema que eu tenho que trabalhar na sessão de barras de Access. Essa é uma técnica quântica, através desses 32 pontos, né? Então, basicamente aqui mostrando, são 32 pontos que são trabalhados na nossa cabeça, né? Que fazem com que esses pontos de vista sejam desconstruídos, ó. Então, essa é a ferramenta, né? Esse aqui é o material que nós, praticantes, terapeutas de barras, a gente utiliza. E nesses pontos nós trabalhamos vários pontos de vista: dinheiro, controle, criatividade, sexualidade, forma, estrutura, esperança e sonhos, alegria, tristeza. Qual ponto de vista nós temos sobre alegria e tristeza, sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre sexualidade? Então, tudo que nos impeça de criar uma realidade plena, com alegria e glória, as barras vão limpar. Então é algo assim, instantâneo dessa forma, né? Então uma das perguntas que as pessoas me perguntam: Larissa, quantas sessões eu preciso fazer? Gente, eu penso que terapia é algo que a gente precisa colocar na nossa vida sempre. Todos nós precisamos de terapia. Todos nós precisamos ser cuidados, né? É o que eu falo assim: terapia, gente, não é só eu preciso fazer terapia porque eu tenho um problema para resolver. A terapia, ela precisa estar na nossa vida para que a gente sempre tenha uma forma, né, de estar colocando coisas que nos incomodam, criando novos pontos de vista, estar nos avaliando e nos conectando. Então, olhem a terapia não algo como início, meio e fim, né? Mas como algo que você precisa ter na sua vida, não que você tem que ter o tempo inteiro, toda hora, não é isso, mas venha para resolver uma questão, mas se cuide de outra forma. Talvez barras você vai fazer X sessões, né? Mas é algo ilimitado, não tem regra, não tem
Ah, você tem que fazer 10 sessões. O que a gente diz é o seguinte, qualquer técnica energética, a partir de 4 sessões, você consegue ter presença na técnica, né? Então, por exemplo, barras, o que acontece? Você vai fazer a primeira sessão, você vai se sentir muito bem. Na segunda, você vai dizer, opa, peraí, eu tô sentindo... Porque assim, a primeira sessão você já mudou alguma coisa. Mas qual é o nível de presença que nós temos para observar as mudanças na nossa vida? Né? Você precisa escolher isso. Olhar as mudanças na sua vida. Então é isso. Então quando você vai fazendo qualquer técnica, né, terapêutica que você goste, você vai avaliando o nível de presença. Tem gente que tem um resultado maravilhoso desde a primeira sessão. Tem gente que já tem a partir da 4ª sessão. Então tudo vai do seu nível de frequência. Mas a gente pega pelo menos 4 sessões para que você consiga começar a visualizar isso de forma mais concreta. Porque precisa trabalhar a sua presença, né? Muitas vezes a gente quer algo, mas a gente tá tão ausente daquilo que demora para a gente perceber as mudanças. Eu vejo isso muito quando eu trabalho com cristais, por exemplo. Há pessoas que conectam com a energia do cristal muito rápido e há pessoas que demoram um pouco mais para conectar, mas não deixam de conectar. Só que cada um de nós temos o nosso tempo. Então coloque a terapia, seja qual técnica você goste, né, que você se sinta melhor, como algo bem para sua vida. Né, como algo que você precisa para alinhar você com você mesmo, porque no mundo de informações que nós temos todos os dias, os desafios que nós temos todos os dias, a gente precisa reservar um tempo da nossa vida para a gente se cuidar, né, para a gente não se tornar um escravo da vida externa. Então, ótimo, Larissa, não quero, eu acho que não é o caminho da terapia. Ok, faça uma meditação. Faça um autocuidado com você, com outras dicas que eu dou aqui. Mas eu vim falar hoje, assim, mais ou menos como funciona as técnicas de terapia, né, no geral, rapidamente, mas principalmente com as barras de Axis, que é o que mais me perguntam hoje nas mensagens. Então, eu espero que faça muito sentido para você. Eu espero que você goste desse conteúdo e que ele contribua para você. Tá bom? E que você tenha uma vida e se permita receber uma vida com facilidade, alegria e glória. Tá bom? Fica bem. Namastê.